Cloud. Isso aí. Obrigado, Pimenta. Valeu, Douglas. Já deu um spoiler aí. Já dei vários spoilers. O palco é seu. Boa palestra. Arrebenta. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ver se está funcionando direitinho. Aí. Perfeito. Então, como o Pimenta me apresentou já parcialmente, meu nome é Douglas Piccolotto, tá? Eu trabalho mais ou menos há 15 anos com software, tá? E comecei como desenvolvedor, minha base não é infraestrutura. Hoje eu trabalho numa empresa de consultoria e atendo especialmente nuvem, DevOps e outras tecnologias relacionadas a container. Como o Pimenta já deu spoiler, eu sou AWS Community Builder, também sou um dos líderes dos user groups lá do Rio Grande do Sul. E quem quiser se conectar comigo, ali tem o handle das minhas redes sociais e também o QR Code para o meu Linktree. Então, fiquem à vontade aí, que se alguém quiser se conectar depois, bem tranquilo. E hoje, gente, a gente vai conversar um pouco sobre multicloud, né, que é uma palavra que está surgindo mais aí no mercado hoje em dia, né? E para começar, a ideia é trazer um pouquinho de contexto, tá? Então, desde os primórdios, né, e hoje, nos dias de hoje, com toda a necessidade de inovar mais rápido e fazer as coisas mais rápido, né, então as empresas têm um desafio muito grande de fazer cada vez mais, melhor e mais rápido, com menos, né, menos tempo, menos custo. E se a gente for avaliar, tudo isso é suportado pela infraestrutura, né, que a gente tem hoje dentro das empresas. Lá nos primórdios, nós tínhamos um servidor que era limitado, tinha recursos limitados dentro de casa, né? A gente conseguia chegar até certo nível de entrega, digamos assim. Na sequência, se nós evoluirmos um pouco, nós teríamos data centers, então as empresas começam a utilizar data centers, a construir seus data centers on-premises, e aí a gente já tem um pouco mais de flexibilidade, porque eu tenho mais infraestrutura, né, mais poder computacional para poder fazer melhores entregas. E um cara, lá em 2006, percebeu que tinha comprado infraestrutura demais e decidiu criar alguns serviços na infraestrutura que ele tinha disponível, alugando, de certa forma, isso para as outras empresas, né? Essa pessoa é Jeff Bezos, né, que lá em 2006 ele foi onde começou a AWS como o primeiro serviço chamado SQS, né? Então, o advento da nuvem ele foi uma grande mudança em como a gente entrega software hoje, né? E existe uma tendência agora que é a multicloud, né? Que outras empresas grandes identificaram essa possibilidade de fazer mais, melhor, né, com menos, e também criaram as suas versões de cloud, né? Hoje nós temos a AWS, temos o Azure, temos a Oracle, temos, enfim, né, temos N players aí entregando soluções de nuvem. Até a própria Gartner, tá, sugere que até 2025, grande parte, ou melhor, mais de 50% das enterprises vão estar utilizando nuvem, tá? Onde a gente vai ter o ponto de virada em relação à infraestrutura tradicional. Então, os gastos com nuvem vão ser maiores do que os gastos com infraestrutura tradicional. E um outro número relevante aqui é que uma previsão que eles têm também é que mais de 50% das enterprises, ou 50% em média, vai estar trabalhando com multicloud. Sobre os modelos, então, né, como é que a gente faz multicloud? Tá? Eu entendo, pelo menos, que multicloud não é não existe uma forma só de fazer. Tá? Eu gosto bastante desse modelo da ThoughtWorks, que traz faz uma relação de maturidade com complexidade, começando lá no data center, que foi o que a gente viu antes, trabalhando com monocloud, que
que é o modelo tradicional de cloud, onde tu escolhe um provider e vai adotar ele até um ponto necessário. E aí depois tu começa a trabalhar com hybrid cloud, onde tu integra teu data center com um provider de nuvem. E em seguida tu começa com as estratégias de multi-cloud, né? Então eu vou tratar aqui especificamente de duas, que é polycloud e multi-cloud. E a distributed cloud é uma solução que praticamente engloba todo o resto que está embaixo, tá? Então, qual é a diferença de uma multi-cloud e de uma polycloud? Tá? Para a gente visualizar isso, vamos tentar avaliar um cenário. Eu tenho dois CSPs, tá? Um Cloud Service Provider, meus provedores de serviço de nuvem. Um deles é meu primário, CSPA é meu primário. E eu tenho uma aplicação para provisionar, né? Num ambiente de polycloud, eu geralmente vou para onde eu tenho o best fit, né? Onde a minha aplicação vai se encaixar melhor. Porque a multi-cloud, a polycloud por si só, a ideia dela é que tu consiga maximizar a utilização do provider. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma outra aplicação, pode ser, né, que, de acordo com a determinação da empresa e a estratégia de adoção da multi-cloud, essa aplicação venha parar no outro provider, né? Então, a ideia do polycloud é tu usar o melhor de cada nuvem. Tá? E aqui, gente, um ponto importante. Temos que considerar também a questão do lock-in, né? A lock-in é uma palavra que geralmente é abominada, tá? Mas, quando a gente fala em polycloud, pode ser, tá, que ela venha a ser algo bom, tá, de certa forma. Tudo é passível de avaliação. Tá? Então, às vezes, tu vai fazer um esforço tremendo lá no início do teu projeto para evitar um lock-in, tá? Vai adotar uma série de estruturas e estratégias para evitar ele. Só que, se tu fosse avaliar lá na frente, o esforço para te sair dele não seria tão grande. Tu está fazendo um esforço muito maior para evitar, sendo que o teu esforço lá na frente seria menor do que o que tu está fazendo agora. Então, tudo deve ser considerado quando tu vai trabalhar nesse tipo de cenário. Tá? E multi-cloud? Multi-cloud ela tem um viés um pouco diferente. Tá? A minha aplicação, se a gente for considerar aqui o mesmo cenário anterior, eu tenho dois CSPs, ela vai para as duas nuvens. Tá? Então, eu estou usando uma solução aqui em multi-cloud. Por quê? Porque eu coloco ela a rodar em duas nuvens. Aqui sim eu tenho que ter uma preocupação maior com o lock-in, porque a minha aplicação ela tem que poder rodar, ela tem que ser portável para rodar nas duas nuvens. Eu tenho que considerar todo o ferramental que eu vou trabalhar para evitar esse tipo de situação, onde eu tenho um esforço muito grande para poder rodar ela nas duas. E tu vai usar geralmente ela para disaster recovery, por exemplo, quando tu vai ter, digamos aqui, um cenário. Tu pode ser uma fintech, e essa fintech é brasileira, e daqui a pouco tu tem uma regra da CVM, por exemplo, dizendo que tu tem que ter os teus data centers no Brasil. Se tu precisa trabalhar com um modelo de disaster recovery, trabalhando em regiões diferentes ou em duas clouds, tu vai ter que adotar dois CSPs para trabalhar dentro do Brasil, né? Então, aqui tu teria uma situação onde tu estaria trabalhando com duas regiões brasileiras em dois CSPs diferentes. Tá? E a outra situação é quando tu trabalha com distribuição geográfica. Às vezes, um provider talvez não chega num ponto específico do globo, né, no planeta, e aí tem um outro provider que atende melhor lá, né? A tua aplicação, às vezes, ela é muito sensível à latência. Então, é uma possibilidade também de tu estar entregando em dois lugares diferentes. Então, o próximo passo aqui, gente, devo adotar multi-cloud, então? Tá. Então, muita calma nessa hora, porque existem diversos desafios que a gente tem que considerar e aqui a gente vai ver alguns deles. Tá? Não é simplesmente adotar multi-cloud. O primeiro deles, né, a gente vai ter um gerenciamento mais complexo, porque, via de regra, as nuvens elas trabalham de forma diferente.
apesar, a gente pode provisionar recursos similares, muitas vezes, em ambas, só que a forma de trabalhar, de operar, elas é diferente, né? E isso, às vezes, pode levar à criação, por exemplo, de silos. Tu vai ter um time ou um grupo de pessoas trabalhando com uma nuvem, outro grupo de pessoas trabalhando com outra nuvem. Eventualmente, isso pode também levar a uma quebra de alinhamento, digamos assim, onde tu não vai ter uma proximidade tão grande entre os times que estão gerenciando cada uma das nuvens, né? Um outro ponto importante, gente, é segurança é mais difícil, né? Aqui, quando a gente trabalha com uma nuvem só, tá? A gente tem um controle maior sobre o que a gente está expondo para o mundo, né? Se a gente for avaliar com multi-cloud, a gente agora tem um esforço que eu sempre digo que não é 2 vezes, é 2 vezes e um pouco mais. Porque o fato de tu ter nuvens diferentes, tu tem que ter um bom know-how de como elas funcionam. Tu vai ter muitas vezes que integrar, ter integrações entre elas para poder entregar as tuas soluções. E tu tem 2 pontos. Agora tu tem a superfície de ataque, de certa forma, aumenta também, né? Então, é mais um desafio que a gente tem quando a gente adota multi-cloud. Gerenciamento de custos. Tá? Gerenciamento de custos também é uma dificuldade, porque quando a gente trabalha com multi-cloud, fazer o ajuste fino dos recursos é mais difícil também, né? Porque tu vai estar trabalhando com 2 clouds que funcionam diferentes. Então, uma boa estratégia, às vezes, é tu conseguir consolidar esses billings, né? Então, trabalhar com estratégias de identificação de recursos apropriadas para poder ter um controle preciso sobre os gastos que tu tem. E com certeza, um ponto importante aqui é que tu tenha o controle. No final, tudo é controle, porque no momento que tu perde o controle, já é difícil hoje em dia a gente ter controle sobre os recursos que são criados e como eles são gerenciados dentro de uma nuvem. Trabalhando com 2 nuvens, esse esforço ele praticamente duplica. Conhecimento dos times, pessoal. O meu time pode ser o melhor time do mundo quando tu estiver trabalhando com uma nuvem. Mas isso não significa que ele vá ser o melhor time na outra nuvem assim que tu receber essa nuvem, né? Então, é importante considerar que teu time de operações vai ter que trabalhar com as 2 nuvens, teu time de segurança vai ter que entender e trabalhar com as 2 nuvens, teu time de desenvolvimento também e outros times, principalmente de tecnologia e não necessariamente de tecnologia, também vão ter que conhecer um pouco da nuvem, inclusive o time financeiro, por exemplo. Então, é bem importante, né, considerar isso também quando tu for adotar uma estratégia de multi-cloud. Qualquer uma delas, tá? Seja polycloud, seja multi-cloud, é indiferente. Consistência de dados, né? Aqui, às vezes, a gente tem a ideia de que tu trabalhar com 2 nuvens, né, principalmente no modelo de multi-cloud, é algo simples, né? Mas não é, porque às vezes a tua aplicação não está preparada, por exemplo, para trabalhar com replicação de dados, né, ainda mais entre 2 provedores. Muitas vezes, quando tu trabalha num provedor só, como eu conheço bem a AWS, né, a gente tem, por exemplo, soluções lá de bancos de dados, como, por exemplo, o DynamoDB ou ainda o RDS, que tu consegue fazer replicação entre regiões e não é algo difícil de ser feito, né? Aqui, quando tu trabalha com ferramentas, com providers diferentes, isso fica um pouco mais complexo, né? Porque tu vai ter que estar trabalhando provavelmente com um outro ferramental para poder fazer essa replicação e manter essa consistência de dados. E, inclusive, como eu falei antes, a tua própria aplicação tem que ter, de certa forma, estar preparada para trabalhar com esse tipo de modelo, porque aqui tu trabalha ligeiramente com consistência eventual, né? Então, se tu tem ali uma estratégia de disaster recovery, active, tu tem que garantir, né, que
o tempo de replicação ali aconteça de forma adequada para não ter problema de inconsistência na hora de executar essa aplicação. E como tu vai direcionar o tráfego também. Então, são alguns pontos importantes a serem considerados. Um outro ponto é arquitetura e desempenho, né? Se tu não tem um bom controle sobre o que vai onde, por exemplo, se tu tem no teu... Eu decido usar lá na AWS o DynamoDB, e eu provisiono um AKS lá no Azure. E aí eu tenho o meu gateway, eu gosto muito do IAP lá do Google Cloud, o Identity Aware Proxy, e coloco ele para rodar, e coloco tudo isso aí atrás, né? Aí, devido às proporções de arquitetura, pode ser que a gente tenha problemas, né? Porque performance vai sofrer impacto, o custo também vai sofrer impacto, porque a gente não paga para entrar na nuvem, mas para sair da nuvem a gente paga. Então, a gente vai ter um custo de DTO, custo de Data Transfer Out, que também deve ser considerado. Então, tudo que a gente vê aqui, pessoal, na hora de adotar multi-cloud, não é simplesmente dizer, não, vamos colocar isso rodar na outra nuvem. Tem que ter todo um planejamento para isso, né? E um ponto mais importante, adotar multi-cloud é algo estratégico, tá? Não é, como eu posso dizer, não sou eu, Douglas Piccolotto, engenheiro de nuvem, que vou decidir que a empresa vai usar multi-cloud. Isso aqui tem que ser algo alinhado a nível estratégico, lá com o teu comitê executivo, né? Eu posso até sugerir a recomendação, mas não sou eu que vou decidir, porque isso aqui acaba impactando em todos os times. E como eu sempre digo, adotar a nuvem é uma mudança cultural, né? Então, praticamente todos os times são envolvidos nesse processo. E uma outra pergunta que é extremamente importante é: por quê? Por que eu estou adotando multi-cloud? Se eu vou dizer que eu preciso adotar multi-cloud para reduzir lock-in, por exemplo, talvez tu não devesse adotar multi-cloud, porque multi-cloud tem que estar alinhado com os objetivos de negócio. Eu tenho que estar querendo ou reduzir custo, melhorar minha disponibilidade, fazer alguma coisa desse tipo, porque senão ela não se paga, porque tem algumas dificuldades e alguns desafios que a gente tem que considerar, né? E o lock-in, por exemplo, que é o exemplo que eu usei aqui, no curto, médio e talvez longo prazo, ele não vai ter diferença nenhuma para ti. Tu não tem certeza se um dia tu vai precisar sair daquela nuvem onde tu está. Então, como eu falei antes, são coisas de serem pesadas e é uma necessidade e tem que ter um alinhamento estratégico aqui. E mais um ponto nesse item, pessoal, é o seguinte: indiferente se ela for uma adoção intencional ou não intencional. Tá? Intencional é quando a empresa decide adotar multi-cloud. Nós vamos adotar, sei lá, outra nuvem por causa disso, disso e disso. A não intencional é quando a gente tem, por exemplo, uma aquisição de outra empresa. A minha empresa trabalha com CSPA e eu tenho... Ela adquiriu uma outra empresa e junto com a outra empresa veio um outro CSP, porque eles usam outra nuvem. A gente tem que trabalhar todas as mesmas estratégias que a gente trabalha na primeira nuvem com a segunda, tá? Para que a gente consiga evoluir as duas, pelo menos até um ponto de migração. Eu sei de muitas empresas que, quando fazem um tipo de aquisição, acabam trazendo seus workloads para a nuvem que tem mais, para a sua nuvem primária, digamos assim. Tá? Então, basicamente é isso. Outra recomendação é: não adote precocemente. Se você está começando a sua jornada para a nuvem, se você é uma startup com poucas pessoas, não tem uma boa expertise num CSP, evite adotar um segundo, porque é receita para dar errado. Eu como consultor, já entrei em diversas empresas e, eventualmente, tu entra e pergunta: por que tu tem essas máquinas virtuais aqui na AWS? O fulano subiu lá, a gente pegou o cartão de crédito, subiu lá para fazer uma POC e botar rodar uma aplicação. Mas, no final do dia, às vezes tu nem sabe o que está fazendo, né? Então, é muito importante ter ciência de que vai em baby steps, né?
ganhe expertise na nuvem que tu está primeiro, para construir os processos, construir uma boa baseline de segurança, entender as melhores práticas e depois tu começa a adotar outra nuvem, porque é mais complexo, né? E aí é receita para dar errado. Uma outra recomendação, pessoal, é começar pequeno. Tá? O mesmo processo que tu executa, basicamente, para iniciar uma jornada para a nuvem, quando tu está saindo do teu on-premises para a nuvem, é importante que tu também comece com processos similares. Tu vai lá, faz uma POC, trabalha a tua landing zone, se for o caso, entende como é que funciona, e aí tu começa com pequenos workloads, até começar a ganhar confiança. De novo, baby steps. Às vezes a gente tem a necessidade de, identificamos que o custo aqui é mais interessante, vamos migrar esses workloads para lá. Não é de um dia para o outro que isso acontece. Tá? É muito arriscado. E aqui a gente tem que tentar reduzir risco. Tá? E se a gente for ir avaliando aqui agora, a gente não pode, por exemplo, decidir adotar multi-cloud simplesmente porque o custo de um serviço numa nuvem é mais barato do que na que eu estou hoje. Porque tem um monte de outros custos aqui que eu tenho que considerar. Né? Eu tenho que considerar, por exemplo, o treinamento dos meus times, que a gente vai ver na sequência, entre outras coisas. Tá? É como se fosse o total cost of ownership que tu tem na comparação de um data center on-prem com um provedor de nuvem. Estabelecer regras claras de governança. Tá? Então, é muito importante a gente identificar qual é a estratégia que a gente vai usar para decidir se vai para a nuvem A ou se vai para a nuvem B. É um ponto muito importante para que a gente consiga gerar esse alinhamento e direcionar os times que estão trabalhando com multi-cloud. Né? O Elemar, que é o CEO da empresa onde eu trabalho, ele sempre diz que alinhamento de propósito confere autonomia de atuação. É a mesma coisa. Então, a gente tem que ter uma estratégia clara, dizendo, olha, para a gente rodar nessa nuvem, eu preciso disso nessa aplicação. Ou essa aqui vai, essa aqui não vai. Aí, cada empresa tem uma forma de decidir. Tá? Eu até estou trabalhando agora num cliente que está nesse ponto de construir a decisão. Eles têm hoje todo o data center no Azure, e aí está sendo feita uma avaliação das estratégias que vão ser aplicadas para decidir o que fica no Azure, o que vai para a AWS. Outro ponto importante aqui é a identificação de recursos, tá? Antes que eu esqueça. Quando tu trabalha com multi-cloud, é extremamente importante, por exemplo, tu aplicar estratégias de tagging. Tá? Eu não sei quem é que usa tags aqui na sua empresa que trabalha com cloud. Até que tem bastante gente. Então eu estou pegando muitos clientes que não estão utilizando, e eu acho que apesar de ser um recurso simples, ele te dá muito poder porque ele te adiciona dimensões nos teus recursos, e aí tu consegue aplicar muitas. Elas te trazem muito benefício porque tu consegue aplicar automação, identificar, relacionar questões de custo, entre outros pontos positivos. Eu acho que são bem importantes também para estabelecer uma boa estratégia de multi-cloud. Então, priorização de segurança. Tá? A gente viu recentemente grandes empresas aí sofrendo ataques e tendo problemas grandes por causa disso. Né? Fazer como a gente viu multi-cloud numa nuvem só, multi-cloud, segurança numa nuvem só já é difícil. Fazer em multi-cloud é mais difícil ainda. Então, construir um bom baseline de segurança na tua nuvem que tu está adotando, nas nuvens que tu está adotando, e sempre considerar segurança quando tu for fazer qualquer operação na nuvem. Acho que tem que ser... Até se a gente for ver, num provider só, praticamente todos os providers têm um Architected Framework, né? Pelo menos o Azure e a AWS tem. E o pilar de segurança é um dos principais. E isso é algo extremamente importante que às vezes a gente não se dá conta. Então, entender quais as melhores práticas de cada provider para aplicar e sempre considerar isso desde o primeiro dia.
A avaliação, tá, de ferramentas e serviços multi-cloud. Tem algumas ferramentas bem legais que podem ajudar, tá, em algumas questões, como identificação de vulnerabilidade, gestão de custos, identificação de recursos, como o Cloud Checker, e também tem o Nutanix Cloud Manager, que são os que eu conheço, que são bem bacanas para fazer esse tipo de gestão. Tu consegue plugar várias nuvens e ter uma forma consolidada de visualizar isso aí. E, claro, a gente não pode esquecer das ferramentas open source que tem no mercado, que são bem utilizadas. Bom, Docker não tem nem o que dizer, é portabilidade, então, muito fácil de tu conseguir levar uma aplicação de uma nuvem para outra. O Kubernetes em si, toda nuvem hoje tem uma versão gerenciada do Kubernetes rodando. E por mais que tu tenha que fazer pequenos ajustes, seja em Ingress, seja em como tu vai gerenciar armazenamento, ou secrets e afins, as alterações são pequenas, não são dolorosas geralmente, tu consegue aplicar com tranquilidade. E o Terraform das ferramentas de infraestrutura como código, eu acho que é a mais apropriada, porque eu não preciso, por exemplo, aprender CloudFormation em ARM templates, a primeira da AWS e a segunda do Azure, para construir a minha infraestrutura. E apesar de eu não conseguir usar os mesmos recursos, porque as nuvens são diferentes, eu tenho a mesma linguagem, então eu não preciso reaprender, né? Observar e monitorar seus ambientes. Se já é difícil, às vezes, tu identificar um problema numa nuvem, num sistema distribuído, às vezes não está instrumentado como a gente deseja, trabalhar com multi-cloud é mais difícil ainda, porque às vezes tu tem uma comunicação de workloads entre as nuvens e aí tu pode incorrer em problemas sérios de disponibilidade, né? Uma boa estratégia é tentar recorrer às vezes a ferramentas também, como o Datadog, o Honeycomb, ou o Dynatrace, Elastic Stack e afins, para poder te auxiliar nisso, porque toda nuvem tem uma ferramenta de monitoramento e observabilidade. Só que ela é feita especificamente para aquela nuvem. Tu até consegue fazer algumas coisas com outras, mas tem ferramentas melhores para isso. E aqui, de novo, a gente percebe, né, que adotar multi-cloud não é só comparar o preço de um serviço para outro. Tem outras preocupações que tu tem que ter e que vão incorrer em custo, em complexidade, em dificuldade para o time. E tudo isso é pertinente de ser avaliado no momento de decidir se vai trabalhar com multi-cloud ou não. E essa é uma das regras, essa é uma das recomendações mais importantes que eu acho que eu deveria fazer aqui. Quem é que tem Cloud Center of Excellence na empresa? Olha ali. Eu acho que ele é bem subutilizado, tá? Eu já ajudei a criar alguns, e eu acho que ele é muito importante para uma nuvem, para duas nuvens ele é mais ainda, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas é um colegiado, é um centro de excelência que tu constrói dentro da empresa, tu seleciona algumas pessoas com algumas características importantes, ela tem que ser pessoas proativas, pessoas que são bem comunicativas e afins, para te poder ajudar a construir todas essas práticas que a gente falou aqui dentro da empresa. Esse colegiado vai gerar documentação, vai treinar time, vai evangelizar, vai ajudar a definir estratégias de tagging, questões de nomenclatura, enfim, tudo o que aparecer, basicamente, com um alinhamento com o comitê estratégico para seguir aí os objetivos de negócio e as orientações da empresa. Então, basicamente, nós teríamos, então, isso sendo repassado para os times e os times trabalhando dentro das nuvens de forma adequada. E aqui, de novo, alinhamento de propósito confere autonomia de atuação. E quem vai construir e vai trabalhar esse alinhamento é o SICOI. E era isso, pessoal. Aqui tem um QR Code para baixar os slides, tá? Então, quem quiser pegar esse material.
Agradeço a oportunidade de estar aqui palestrando no Stadium. Para mim foi uma surpresa, porque fazia tempo que eu não palestrava no TDC. E, mais uma vez, obrigado. Show!